o jornal Valor Econômico apresentou hoje uma testemunha nova do escândalo de corrupção que engoliu a maior empresa brasileira. Uma funcionária da Petrobras, que está afastada da empresa, afirma que informou a atual presidente Graça Foster sobre irregularidades que detectou em diversos setores da companhia. Segundo a reportagem, a diretoria da Petrobras recebeu vários alertas sobre desvio de dinheiro e sobre prejuízos financeiros em contratos. É claro que eles sabiam. Apontou perdas milionárias na área de comunicação. As denúncias foram informadas diretamente ao então presidente da companhia, José Sérgio Gabrielli, num comunicado assinado pela testemunha. A funcionária da Petrobras que denunciou as irregularidades é a geóloga Venina Velosa da Fonseca. Ela ocupou vários cargos na empresa nos últimos 24 anos. Em 2004, Venina se tornou gerente executiva quando foi trabalhar na área de abastecimento com o então diretor Paulo Roberto Costa, preso na Operação Lava Jato. 3 anos depois, antes de começar a alertar a diretoria da Petrobras sobre irregularidades, Venina representou a companhia numa premiação do Ministério do Planejamento. O Prêmio Nacional de Gestão Pública foi entregue pelo então vice-presidente José Alencar, no Palácio do Planalto. Segundo o jornal Valor Econômico, ela deu o primeiro alerta sobre irregularidades em 2008, quando descobriu que contratos para pequenos serviços, identificados internamente com o código ZPQS, chegaram a 133 milhões de reais entre janeiro e novembro daquele ano. O valor, de acordo com a reportagem, ultrapassou em muito os 39 milhões previstos para 2008. O jornal revela que Venina procurou Paulo Roberto Costa e que no encontro, segundo a gerente, o então diretor de abastecimento apontou o dedo para o retrato do presidente Lula e perguntou se ela queria derrubar todo mundo. Em seguida, Paulo Roberto disse que a funcionária deveria... Isso quer dizer que o Lula sabia, tá vendo? Apontou o dedo pro Lula. Claro que eles sabiam de tudo. Ninguém é doido, ninguém é maluco de deixar passar isso e não saber da empresa. Então, assessor especial de Gabrielli. Pensa que brasileiro é burro? Todo mundo sabe que Lula e Dilma sabiam de tudo. E essa Graça Foster também. Ninguém é otário, não. Para serviços não realizados. E identificou notas fiscais com o mesmo número para diversos serviços, num total de 44 milhões de reais. O diretor da área de comunicação, Giovanni de Moraes, chegou a ser demitido. Mas, segundo a reportagem, uma licença médica impediu que ele fosse desligado imediatamente. E Giovanni... demitiu todo mundo que sabia que não queria fazer parte do bando, tá vendo? Reportagem do Valor Econômico. Um absurdo isso. Em 2009, Venina da Fonseca enviou um e-mail para Graça Foster, então diretora de Gás e Energia e hoje presidente da Petrobras. O jornal não reproduz o conteúdo do e-mail, mas diz que na mensagem, Venina pedia ajuda para concluir um texto sobre problemas que tinha identificado na empresa. No ano de 2009, segundo a reportagem, Venina da Fonseca verificou uma escalada de preços nas obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Os aditivos, que são acréscimos nos valores dos contratos, elevaram os custos da construção para 18 bilhões de reais. A preço de hoje, o equivalente a 48 bilhões de reais. Num ofício de 4 de maio de 2009, de acordo com o Valor Econômico, a gerente critica a dispensa de licitação feita pelo menos 4 vezes na segunda fase da obra. E diz que, em várias ocasiões, as empresas da Associação Brasileira de Engenharia Industrial foram beneficiadas. A ABM tem firmas acusadas na Operação Lava Jato, como a UTC Engenharia e a Toyo Cetal. A reportagem cita ainda um outro documento interno da Petrobras de 2009 para afirmar que Venina fez 107 solicitações de modificação de projeto, o que, segundo ela, resultaria numa economia de quase 950 milhões de reais nas obras da refinaria de Abreu e Lima. Viu, galera? Segundo o jornal, a menina era honesta. Ela foi mandada embora porque era honesta. Pela qual as empreiteiras se tornariam responsáveis por eventuais problemas nas obras da refinaria, devendo arcar com os custos. Mas a área de serviços, comandada na época por Renato Duque, manteve os contratos no formato original, em que a Petrobras... Renato Duque, ó, que já foi preso. Chegou a ser preso na Operação Lava Jato. A reportagem revela que o desgaste de denunciar e não obter respostas fez com que Venina deixasse o cargo de gerente na gestão de Paulo Roberto Costa em outubro de 2009.
Em fevereiro do ano seguinte, ela foi enviada para trabalhar em Singapura, na Ásia. De acordo com o jornal, ao chegar lá, a Venina recebeu um pedido para que não trabalhasse e fizesse um curso de especialização. Segundo a reportagem, em Singapura, 1 ano e 8 meses depois de ter deixado o Brasil, a geóloga Venina da Fonseca mandou mais um e-mail a Graça Foster. Na nova mensagem, em vez de uma denúncia, havia um desabafo. O jornal Valor Econômico Olha isso, teve gente. acesso ao e-mail enviado no dia 7 de outubro de 2011. Olha os absurdos, a garota era honesta. Venina escreve que do imenso orgulho Não queria fazer parte da gangue. Passou a sentir vergonha. Diz que técnicos brigavam por novas formas de contratação, melhorias nos contratos. E o que acontecia era o esquartejamento do projeto e licitações sem aparente eficiência. Na mensagem, a geóloga ainda afirma a Graça Foster: gostaria de te apresentar parte da documentação que tenho. Parte dela eu sei que você já conhece. E termina dizendo: gostaria de te ouvir antes de dar o próximo passo. Não quero te passar nada sem receber um sinal positivo da sua parte. Há 5 meses, em junho, em safada, aos parlamentares, desgraçada, Graça Foster escrota, disse que não tinha conhecimento das irregularidades em falsa do caramba. da Petrobras. Vai rodar com Lula e com Dilma. Os 3 na cadeia. Com a suspeita. Em 2012, Lula e Dilma e você na cadeia. Rio de Janeiro. Segundo o jornal Valor Econômico, ela ficou 5 meses sem nenhuma função na Petrobras. Graça Foster. Voltou a Singapura como chefe do escritório. Não sabe de nada também, igual o PT, igual o Lula e Dilma, nunca sabem de nada. Impressionante. Internacionais fechados pela Petrobras. Segundo o jornal Valor Econômico, os prejuízos foram informados ao atual diretor de abastecimento da empresa, José Carlos Cossenza, no começo deste ano. Cossenza é o responsável pela comissão interna que apura desvios de dinheiro na empresa investigados pela Operação Lava Jato. Isto é, todo mundo sabia. Todo mundo sabia, menos eles, né? Nem Lula, nem Dilma, nem a Graça Foster. Imagina. Eles não sabiam, tadinhos, estão desinformados, né? Negociadores desse óleo compravam o produto a um preço e revendiam a valores muito maiores que os de mercado para a Petrobras. O jornal revela que a funcionária contratou um escritório em Singapura que obteve cópias de mensagens das negociações entre os vendedores com fortes evidências de desvios. Mesmo após as denúncias, de acordo com o Valor Econômico, os negociadores não foram descredenciados. Mantiveram privilégios, como a garantia de vendas para a Petrobras, mesmo quando estavam ausentes ou em férias. Além disso, a reportagem afirma que as perdas financeiras também ocorriam na medição da quantidade de óleo que era entregue. As previsões no ponto de carga não refletiam o que era descarregado. No dia 10 de abril, Venina enviou um e-mail ao atual diretor de abastecimento da Petrobras, José Carlos Cossenza. Disse que as perdas poderiam chegar a 15% do valor da carga de petróleo e óleo combustível em Singapura. Viu? Ela avisava tudo. Tudo. Eles podiam ter parado de roubar. Mas não, continuaram, tirando dinheiro do povo. Porque a Petrobras é do povo. Em junho, ela propôs a criação de uma área de controle de perdas nos escritórios internacionais da Petrobras. Mas, segundo a reportagem, nada foi feito. Uma última mensagem sobre o assunto foi enviada em 17 de novembro. 2 dias depois, a direção da Petrobras afastou Venina do cargo. Na época... Tirou ela, lógico, porque era honesta. Gente honesta não fica perto do PT, né? Eles mandam embora, mandam matar, mandam fazer tudo. Um absurdo. Foi o resultado de uma comissão que apontou o não cumprimento de normas internas. Um dia depois de ter sido afastada do cargo há menos de um mês, Venina da Fonseca voltou a escrever para a presidente da Petrobras, Graça Foster. A mensagem também foi revelada pelo jornal Valor Econômico. O título do e-mail é Venina Urgente. Na mensagem, a funcionária de carreira da Petrobras faz um relato do que tem vivido nos últimos 7 anos. Escreve: desde 2008, minha vida se tornou um inferno. Olha aí, galera. Parei com o esquema inicial de desvio de dinheiro. Ao lutar contra isso, fui ameaçada e assediada. A geóloga revela que foi intimidada com violência. Diz: até arma na minha cabeça e ameaça às minhas filhas eu tive. Aí. Conta que tem toda a documentação do caso e que não ofereceu à imprensa em respeito à Petrobras. E revela que levou o assunto às autoridades competentes da empresa, o que foi em vão.
Investigadores da Operação Lava Jato pretendem ouvir o depoimento de Venina Velosa, mas ainda não marcaram uma data para isso. Em Curitiba, o repórter Vladimir Neto teve acesso a outro e-mail que Venina mandou para o então diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O e-mail deixa claro que o assunto é muito aviso, cara. Ela avisou para todo mundo. 16 de janeiro Como é que pode? E ninguém sabia? No começo, Venina diz que prefere escrever a falar sobre o assunto por causa da emoção que ele provoca. Nos primeiros parágrafos, ela faz elogios a Paulo Roberto e demonstra gratidão. Diz que desde 1999, quando conheceu o então diretor, teve muitas oportunidades de crescimento. Destaca que, tendo a sorte de trabalhar com ele, saiu de uma situação de extrema pobreza e dificuldade na infância para o cargo de gerente executiva da Petrobras, atuando na diretoria de abastecimento. Em outro trecho, Venina fala sobre a parceria dos dois. Diz que com o patrocínio dele e correndo atrás de grandes coisas, conseguiu apoiá-lo para grandes resultados. E ressalta que nunca foi desleal a ele. Depois, Venina continua o e-mail em tom de desabafo. Nos últimos tempos, tenho vivido momentos difíceis. Diariamente me deparo com situações que geram um grande conflito de valores. Não vou entrar em detalhes porque sei que você sabe do que estou falando. E continua. Quando me deparei com a possibilidade de ter de fazer coisas que supostamente iriam contra as normas e procedimentos da empresa, contra o código de ética e contra o modelo de gestão que implantamos, não consegui criatividade para isso. Foi a primeira vez que não consegui ser convencida a fazer. Não consegui aceitar a forma. No meio do diálogo caloroso e... Queria que a garota fosse corrupta, tá vendo? A garota não queria, eles forçaram a garota. Confesso que eu esperava mais apoio e um pouco... Ela saiu fora. Graças a Deus ainda existe gente honesta. Jamais foi a minha intenção forçar a implantação de alternativas de forma irresponsável, sem não aceitou. E abrangência das consequências. Ainda denunciou, é isso mesmo. Bota todo mundo na cadeia, esses safados. Na diretoria de abastecimento eu cresci e entendo perfeitamente o contexto político do nosso negócio. Naquele momento em que expus meu ponto de vista, eu queria dizer que aquela forma poderia nos colocar numa situação de risco e numa exposição desnecessária. No final do e-mail, Venina diz que jamais faria qualquer coisa que pudesse prejudicar Paulo Roberto e termina com um recado. Se for necessário falar coisas que vão contra o que você está dizendo, eu falarei. Sempre com a intenção de construir, nunca de emperrar ou de criticar. Este e-mail de Venina da Fonseca para Paulo Roberto Costa foi inicialmente anexado a um relatório da Comissão Interna de Apuração criada pela Petrobras para investigar a construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Mas agora, o documento também vai ser analisado pelos investigadores da Operação Lava Jato. Venina da Fonseca vai ser ouvida pela força-tarefa que atua no caso e todas as informações passadas por ela vão ser analisadas e checadas. Em nota sobre a reportagem do Valor Econômico, a Petrobras informou que Venina da Fonseca está em licença médica e ocupa o cargo de geóloga. Sobre a refinaria Abreu e Lima, a Petrobras afirmou que tomou providências para apurar as informações enviadas por Venina e que a funcionária aparece no relatório da comissão de apuração com, aspas, responsabilidades por não conformidades consideradas relevantes. A Petrobras ressaltou que o resultado da investigação já foi enviado às autoridades competentes. A empresa confirmou que uma licença médica só tornou possível a demissão do gerente de comunicação da diretoria de abastecimento, Giovanni de Moraes, em 2013, e que o resultado das investigações internas sobre os contratos e pagamentos irregulares foi encaminhado às autoridades competentes. Mandou embora todo mundo que sabia, né? Com óleo bunker, a Petrobras afirma que um grupo de trabalho constituído em 2012 aprimorou os procedimentos de compra e venda com novos controles e adotou as providências cabíveis. Segundo a empresa, a área responsável pelo controle de movimentações e auditoria de perdas de óleo e combustível não constatou irregularidades de 2012 a 2014. Na avaliação da Petrobras, expressa na nota, esses esclarecimentos demonstram que a empresa apurou todas as informações enviadas pela empregada citada na reportagem. O Jornal Nacional tentou ouvir a presidente da Petrobras, Graça Foster, e o diretor de abastecimento, José Carlos Cossenza, sobre as denúncias de irregularidades, mas não obteve resposta. O advogado do ex-diretor... Claro, toda cagada. Costa disse que as acusações de Venina são inconsistentes. Tá toda cagada.
O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, declarou que durante a gestão dele na diretoria de serviços, as licitações seguiam critérios técnicos e que todas as alterações contratuais deveriam ser submetidas ao departamento jurídico da companhia. O ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, não quis comentar as denúncias. Giovanni de Moraes e Rosenberg... Todo mundo cagado. ...foram encontrados. O ex-presidente Lula não quis gravar entrevista. Ó o Lula. Em nota, o Instituto Lula... Ele nunca fala. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Esse então ninguém consegue achar ele. Né? Tá que nem o Bin Laden. Ele some e aparece quando ele quer. Todo cagado também. Deve estar todo mundo correndo já pra fora do Brasil. No Rio de Janeiro e não falou sobre as denúncias na Petrobras. Claro, Dilma vai falar. Fala com a gente sobre a Petrobras, presidente. Ela fala pra Petrobras, ela mandou um beijo. Fala sério, hein? Muito escrota. Fora Dilma, fora PT, todo mundo cagado. O bicho vai pegar.